Fala pessoal, fala rapaziada, tudo bem com vocês? Bem-vindo aqui a essa aula que eu vou estar dando para vocês sobre criatividade fluida, falando um pouco sobre o processo criativo e o desenvolvimento criativo também. Você pode observar aqui na identidade visual que eu trabalhei, eu coloquei cria em cima, atividade, em sequência e fluida logo embaixo. Pode perceber que as cores existe um enigma bacana que eu criei, trazendo aí vida e fluida, criatividade e vida fluida, beleza? Bom pessoal, nessa aula nós vamos estar abordando aqui como trabalhar a sua criatividade de forma inteligente, intuitiva, como engenharia criativa, beleza? Olha só, se você é um designer que já está cansado de estudar, já comprou muitos cursos, já mudou de professor, de escola, e você sempre está em busca de desenvolver, está aprendendo muitas técnicas, porém você ainda não chegou, a aflorar sua criatividade. E nada até hoje resolveu o seu problema, não é verdade? Muito bem. Primeira coisa que nós devemos colocar aqui em pauta: que tipo de design deseja ser? Tem aquele design, aquela pessoa que se sente muito cansada, sem energia, sem criatividade, sem paciência, muito a preguiça domina. Se o lema de muitos é procrastinação, sinto muito em falar para vocês, mas você não vai chegar muito longe. A criatividade não é ser inteligente. A inteligência, ela gera processos, aprender técnicas, programas de softwares, mas a criatividade, ela é diferente, pois ela envolve, pessoal. Ela envolve esses parâmetros bem aqui, ó. A criatividade é a capacidade de gerar ideias novas, originais e úteis. Conectar conceitos aparentemente não relacionados e criar soluções inovadoras. Esse ponto aqui ele é muito importante, que todo design que está trabalhando, ele precisa compreender que ele precisa trazer soluções de comunicação visual para o seu cliente ou para o projeto que ele está trabalhando. Isso inclui a imaginação, a inovação, a expressão artística e a capacidade de ver o mundo de maneira diferente. A criatividade, ela é treinada. Esse é um ponto importante, por quê? Porque a criatividade, ela tem muito a ver com o nosso sistema, com o nosso organismo cerebral também. Os cuidados primordiais com o sono, com a alimentação, com a mente. Se você é um cara que quer desenvolver a criatividade, mas vive estressado, emborrecido, você pensa em outras coisas que dominam a sua mente, eu sinto muito em informar você, mas você não vai conseguir ser uma pessoa criativa. Agora vamos parar para pensar um pouco, pessoal. Os criativos nas eras mais remotas da humanidade, na era primitiva, Vejam, eles não tinham computadores, eles não faziam cursos. Como eles faziam aquelas obras de arte fascinantes, contempla fascinantemente as 7 maravilhas do mundo, e muitas delas foram desenvolvidas na Idade Média, ou das eras primitivas até. Aqui nós temos os pintores das cavernas de Lascaux, e foram encontradas lá na França, Agora veja só, como que naquele tempo, cara, há centenas de anos atrás, as pessoas já usavam da linguagem criativa para expressar ou para gravar a sua trajetória nessa vida. Leonardo da Vinci, como todo mundo conhece, ele foi muito conhecido como um artista mundialmente consagrado, principalmente pelas pinturas. E só para ressaltar, eles não tinham computadores, não tinham curso. Para perguntar, como assim? Como isso é possível? Como treinar a criatividade por meio da observação? Agora eu vou falar para vocês do meu método que eu uso para evoluir a minha criatividade no dia a dia. Isso aqui que eu vou falar para vocês, pessoal, eu nunca ouvi de nenhum professor, em nenhuma escola de design, em lugar algum. Eu vou te ajudar a economizar seu tempo, a sua energia e principalmente o seu dinheiro. Quando eu falo seu dinheiro, eu não estou dizendo que não é para você não investir em cursos ou investir no seu desenvolvimento intelectual, mas eu estou falando para você parar de comprar muitos cursos, procurando um método fácil de como atingir a consistência intelectual no quesito de criatividade, que você vai só perder seu tempo, seu dinheiro e não vai conseguir chegar nos seus objetivos e com isso desenvolver um sentimento de que você não é capaz ou até mesmo desistir de uma profissão tão maravilhosa e tão bela como é o design.
Na minha jornada de aprendiz, olha só, depois de 10 anos ou mais da minha vida que eu dediquei aos estudos, eu percebi que não estava evoluindo. Isso aconteceu porque eu só estudava técnicas operacionais, aprendia de tudo sobre teoria, praticava. Porém, assim como muitos de vocês que estão vendo esse vídeo, não tem resultado e não consegue ver evolução criativa nos seus projetos e nos seus trabalhos. Agora eu vou falar para vocês como treinar esse olhar criativo. Os 3 pilares da criatividade estimulada, pessoal. Pessoal, não é só copiando, não é seguindo um tutorial que você vai se tornar uma pessoa mais criativa. O primeiro pilar que eu considero importante é a observação e blocagem, ou também o estudo dos fundamentos do design. O segundo pilar é estudar como se faz, as técnicas de operação, que isso tem a ver com software, né? E o pilar da prática, você deve praticar até a exaustão. E é nesse ponto que eu acho interessante, que aqui no meu slide que eu coloquei para vocês, sobre alguns artistas que fizeram muito sucesso na sua época, como Leonardo da Vinci e outros aí, pessoas que mudaram a forma de ver o mundo através da cultura, da arte, da música. Como é que eles desenvolviam essa criatividade? Eu acredito que eles observavam, depois eles ficavam curiosos e estudavam o fundamento de como se faz, aprendiam uma técnica e depois eles aperfeiçoavam. Eu imagino que, por exemplo, aqueles caras das cavernas lá, eles desenhavam sobre a sua linhagem, a sua cultura, faziam os desenhos na parede. Vamos supor que anos depois vem uma pessoa inspirada, muito criativa, ele pega aquele desenho que ele viu, aqueles rabiscos, e ele dá vida àquele projeto que foi colocado na parede, cria uma obra de arte, cara, que vai impactar a geração dele como impacta até hoje na história. Hoje em dia eu estudo muito a natureza. Eu analiso as cores, matiz, analiso composição, luz, sombras e profundidade. E volume também, porque a base técnica e operacional não só você, como eu já sei, mas com a observação da natureza e seus movimentos, as coisas fazem muito mais sentido. Veja só, pessoal, em um belo dia eu estava saindo para ir para a cidade, por volta das 6, 7 da manhã, cara, eu contemplei uma imagem muito bonita. Eu fiz essas imagens e eu estava fazendo um estudo mental de como a luz ela influenciava o plano de fundo daquilo que meus olhos estavam contemplando. Observe bem essas duas imagens. Veja só, na sua tela você vê uma imagem do lado esquerdo e do lado direito, né? Veja aí na primeira imagem a influência da luz. Eu observo o comportamento da luz. Observe a luz do sol batendo no vidro do ônibus e veja como é que essa luz ela não invade lá no fundo, aquele telhado ali do terminal. Como que a luz ela não entra ali. Eu fico analisando atentamente esse movimento, cara, eu achei essa foto muito bonita também. A intensidade da luz, eu não vejo sombra embaixo do bus, do ônibus na verdade. Cara, eu não vi essa imagem, muita invasão de luz. E aqui eu fiz um rabisco para você entender o que eu estava vendo. E com isso, cara, eu coloco dentro da minha cabeça, passo a imaginar como eu aplicaria isso nos meus projetos dentro do Photoshop. Você tá vendo que se torna muito mais intuitivo você começar a observar aquilo que te serve. Você pode ver aqui eu coloquei os contrastes, níveis de tons de branco. Veja também que o sol estava lindo nesse dia. Aqui nós temos menos saturação e muita invasão de luz. Muito saturado, mas porém a imagem não deixa de perder a beleza. Veja que na comparação das duas eu registrei 2 momentos diferentes no mesmo horário. E estava estudando luz e contraste e a influência da luz no objeto que eu estava observando. E é com essas bases que hoje eu crio projetos assim. Muito bem, pessoal, a minha apresentação aqui que eu fiz para vocês, está estudando, olha só como eu crio meus projetos com base em luz e sombra, composição e volume, como que dá um charme a mais na arte. E isso são coisas que eu não aprendi em curso nenhum sobre treinamento do olhar profissional. Isso se aplica também ao vídeo, né? Se aplica muito ao motion design. Eu poderia falar para quem estuda motion design, estudar muito sobre velocidade, observar os animais como eles se movimentam, as árvores, observar o próprio tempo também. Eu espero que eu tenha contribuído para a tua vida nesse dia, que você tome nota daquilo que você acha importante. E se você gostou desse tutorial e quiser me motivar a estar gravando mais conteúdos como esse, deixa um comentário e até a próxima.